Charles Manson é uma das figuras mais notórias da história criminal americana, conhecido como líder de um culto que cometeu assassinatos brutais nos anos 1960. Sua vida foi marcada por abandono, crimes, manipulação e uma ideologia apocalíptica. A seguir, uma matéria detalhada e cronológica sobre sua trajetória, infância e juventude, de 1934 a 1954, Charles Miles Manson nasceu em 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, Ohio, filho de Kathleen Maddox, uma adolescente de 16 anos com histórico de problemas com álcool e crimes. Seu pai biológico era Coronel Walker Henderson Scott Sr., que abandonou a mãe durante a gravidez. Kathleen casou-se brevemente com William Eugene Manson em 1934, e Charles adotou o sobrenome Manson após o divórcio em 1937. Em 1939, a mãe e o tio de Manson foram presos por assalto e roubo, levando-o a morar com tios em Emsemeshen, West Virginia. Kathleen foi solta em 1942, e a família se mudou para Charleston e depois Indianápolis, onde ela se casou novamente em 1943. A infância de Manson foi caótica, cheia de negligência e abuso. Ele cometeu seu primeiro crime documentado em 1948, roubando uma mercearia em Indianápolis. Aos 13 anos, foi enviado para a Gibalt School for Boys em Terre Haute, Indiana, por evasão escolar e furtos. Fugiu várias vezes. Em 1949, foi transferido para Boys Town em Omaha, Nebraska, após roubos armados. Preso novamente, passou pela Indiana Boys School, onde sofreu abusos, e escapou em 1951, levando a prisões em Utah e transferências para instituições como a National Training School for Boys em Washington. DC testado com QI de 109 e diagnosticado como antissocial, foi movido para vários reformatórios, incluindo onde cometeu estupro sob ameaça de faca. Foi solto em maio de 1954, aos 19 anos, para morar com tios na West Virginia. Aqui, uma foto de Manson em diferentes fases da vida, incluindo sua juventude, início da vida criminal e casamentos. De 1955 a 1967, em janeiro de 1955, Manson casou-se com Rosalie Jean Willis e se mudou para Los Angeles em um carro roubado, resultando em prisão em 1956 por transporte interestadual de veículo roubado. Condenado a 3 anos em Terminal Island, sua condicional foi revogada após tentativa de fuga. Rosalie divorciou-se dele em 1958, enquanto ele estava preso. Em 1959, Manson se declarou culpado por falsificar um cheque do Tesouro dos Estados Unidos, recebendo uma sentença suspensa de 10 anos graças ao apelo de sua nova esposa, Leona Stevens. No entanto, violou a condicional transportando mulheres para a prostituição, violação da Lei Mann, levando à prisão em 1960 e cumprimento da sentença de 10 anos a partir de 1961 na penitenciária de New Island. Lá, aprendeu violão com o criminoso Alvin Crepe Carpice e fez contatos como Phil Kaufman. Leona divorciou-se dele em 1963. Manson passou mais da metade de sua vida em instituições até ser solto em 21 de março de 1967, aos 32 anos. Formação da família Manson e influências. De 1967 a 1969, solto, Manson violou termos da condicional indo para Berkeley, Califórnia, em abril de 1967. Durante o Summer of Love em São Francisco, frequentou a Ashuri Free Medical Clinic, usou LSD e leu livros como Stranger in a Strange Land. Influenciado por Scientologia, estudada na prisão, a Bíblia e os Beatles, formou um grupo de seguidores em Ashuri, principalmente jovens mulheres. Membros iniciais incluíam Mary Brunner, Lynette Schiak Fromm e outras. Pregava a reencarnação como cristãos originais e via o establishment como romanos. O grupo, conhecido como Família Manson, vivia comunalmente, usando drogas e prostituição. Em 1967, Brunner deu à luz seu filho, Valentine Michael, em Topanga Canyon. Em abril de 1968, Dennis Wilson dos Beach Boys acolheu membros da família, levando Manson a gravar músicas, incluindo Never Learn Not to Love, lançada pelos Beach Boys sem crédito. Expulsos da casa de Wilson em agosto de 1968 por danos e ameaças, mudaram-se para o Spa Ranch, um antigo set de filmes.
vivendo de graça em troca de favores. Manson desenvolveu crenças apocalípticas em Helter Skelter, uma guerra racial inspirada no álbum branco dos Beatles, onde negros matariam brancos, e ele e seguidores emergeriam como líderes. Os assassinatos de 1969 e em 23 de março de 1969, Manson visitou a casa em 10.050 Cielo Drive, antiga de Terry Melcher, agora dos Polanski, mas foi expulso. Em 1º de julho, atirou em Bernard Lotsapopa Crowley, acreditando ser um pantera negra. Em julho, enviou Susan Atkins, Brunner e Bob Beausoleil à casa de Gary Eman por supostos bens. Beausoleil esfaqueou Eman sob ordem de Manson. Nos dias 8, 9 de agosto, Tex Watson, Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian mataram Sharon Tate, grávida de 8 meses, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger e Steven Parent na casa de Tate, deixando mensagens como Pig, em sangue. Na noite seguinte, assassinaram Leno e Rosemary LaBianca, escrevendo War e Helter Skelter. Em 26 de agosto, mataram Donald Short Cheia no Sparrent. O julgamento, de 1969 a 1971, investigações ligaram os crimes por escritos sangrentos e testemunhas. Atkins confessou levando a prisões. Manson foi preso em outubro de 1969 perto do Vale da Morte. O julgamento começou em 15 de junho de 1970 em Los Angeles, com Manson atuando como co-advogado inicialmente. Kasabian testemunhou sob imunidade. Condenado em 25 de janeiro de 1971 por 7 assassinatos em primeiro grau e conspiração. Sentenciado à morte em 19 de abril de 1971. Em dezembro de 1971, condenado pelos assassinatos de Eman e Cheia. Foto de Manson durante o período do julgamento. Vida na prisão. De 1972 a 2017, em 1972, a pena de morte da Califórnia foi declarada inconstitucional. People V. Anderson, comutando para prisão perpétua com possibilidade de condicional em 2 de fevereiro de 1977. Primeira audiência negada em 1978. Em 1975, Fromme tentou assassinar o presidente Gerald Ford. Manson deu entrevistas nos anos 1980, Tom Snyder, Charlie Rose, Geraldo Rivera. Atacado na prisão em 1984, sofrendo queimaduras. Transferido entre prisões, punido por tráfico de drogas em 1997. Negado condicional várias vezes, última em 2012, devido a comportamento controlador, falta de remorso e problemas mentais, esquizofrenia, delírios paranoides, sugerido bipolar e psicopatia. Em 2009, pego com celular, gravou álbum Completion em 2010. Identificado como bissexual em 2013. Noivou com Aston Elaine Barton em 2014, mas o casamento não ocorreu. Morte e legado imediato 2017, Manson morreu em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos, em um hospital em Bakersfield, de parada cardíaca por falha respiratória causada por câncer de cólon. Disputas sobre herança foram resolvidas em março de 2018, cremado e cinzas espalhadas por seu neto Jason Freeman. Seu legado inclui impactos culturais em documentários, filmes, Helter Skelter, Once Upon a Time em Hollywood, e música, simbolizando o lado sombrio da contracultura dos anos 1960. Crimes. Bernard Crowley, mais conhecido pelo apelido Lotsapopa, foi uma figura notória no submundo do tráfico de drogas durante a década de 1960, especialmente por sua ligação com a infame família Manson. Crowley atuava como um traficante que fornecia drogas e dinheiro, mantendo conexões importantes dentro desse círculo criminoso. Sua história se tornou ainda mais conhecida devido a um episódio violento envolvendo Charles Manson, líder da família. Após um roubo de drogas cometido por Tex Watson, um dos membros mais próximos de Manson, Bernard Crowley foi baleado pessoalmente pelo próprio Charles Manson. Apesar da gravidade do ataque, Crowley sobreviveu ao tiroteio. Posteriormente, Bernard Crowley desempenhou um papel crucial como testemunha contra Manson, contribuindo para o processo judicial que buscava responsabilizar o líder e seus seguidores pelos crimes cometidos. Seu depoimento ajudou a esclarecer parte das dinâmicas internas da família Manson e os eventos que levaram a uma série de crimes chocantes.
O apelido Lotsapopa tornou-se sinônimo de sua reputação no meio do tráfico, destacando-o como alguém que tinha facilidade para movimentar grandes quantidades de drogas e dinheiro, além de sua influência no submundo criminal da época. Bernard Crowe é uma figura que exemplifica a complexa rede de relações e violência que cercava a família Manson, mostrando como o tráfico de drogas e o crime organizado estavam entrelaçados com os eventos que marcaram uma das histórias criminais mais infames dos Estados Unidos. Gary Eman. A primeira vítima fatal da família Manson. Gary Eman foi um músico que se tornou a primeira vítima fatal da família Manson em julho de 1969. Ele foi assassinado por seguidores de Charles Manson em uma tentativa de extorsão, motivada por disputas internas e tensões dentro do grupo. O crime marcou o início da série de assassinatos que chocaram a Califórnia e o mundo naquele ano. A morte de Eman é um marco importante para entender a escalada de violência promovida pela família Manson. Donald Short Shea, o segurança do Spa Ranch, última vítima da família Manson. Ronald Hughes, o advogado de defesa da família Manson e sua morte misteriosa. Ronald William Hughes foi o advogado responsável pela defesa de Leslie Van Houten, membro da família Manson, durante os julgamentos dos assassinatos cometidos pelo grupo. Escolhido para representar os acusados, Hughes desempenhou um papel crucial no processo legal. Sua morte, ocorrida em circunstâncias misteriosas durante o julgamento, levantou muitas suspeitas e teorias, pois ele desapareceu e foi encontrado morto pouco tempo depois. Até hoje, sua morte é cercada de mistério, refletindo a tensão e o clima sombrio que envolveram o caso da família Manson. Sharon Tate, a vítima mais famosa e trágica da família Manson. Sharon Tate, atriz promissora e esposa do diretor Roman Polanski, é a vítima mais famosa da seita liderada por Charles Manson. Grávida de 8 meses, ela foi brutalmente assassinada em 8 de agosto de 1969, junto com outras 4 pessoas, em sua residência em Los Angeles. O crime chocou os Estados Unidos e o mundo, simbolizando o ápice da onda de violência e terror promovida pela família Manson, que buscava incitar o caos social e racial. O assassinato de Tate abalou profundamente Hollywood e a cultura americana, tornando-se um símbolo sombrio dos anos 1960 e um dos casos mais emblemáticos da história criminal moderna. Jay Sebring, o estilista de Hollywood e vítima da família Manson. Jay Sebring foi um renomado cabeleireiro e estilista de celebridades em Hollywood, conhecido por seu talento e influência no mundo da moda e beleza. Em 8 de agosto de 1969, Sebring foi brutalmente assassinado por seguidores de Charles Manson durante o ataque à casa de Sharon Tate. Sua morte, junto com a de Tate e outras vítimas, marcou um dos episódios mais violentos e chocantes da história criminal dos Estados Unidos, simbolizando a brutalidade da família Manson e seu impacto devastador na cultura americana da época. Jay Sebring, o estilista de Hollywood e vítima da família Manson. Wojciech Frykowski, ator e escritor polonês, foi uma das vítimas do brutal ataque da família Manson em 8 de agosto de 1969 na casa de Sharon Tate, em Los Angeles. Amigo próximo do casal Tate-Polanski, Frykowski estava presente na residência quando foi assassinado junto com outras 4 pessoas. Sua morte simboliza a tragédia que abalou Hollywood e marcou um dos momentos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos, evidenciando a violência extrema e o impacto devastador da seita liderada por Charles Manson. Abigail Folger, herdeira e vítima da família Manson. Abigail Folger, herdeira da fortuna do Império Folger de Café, era uma jovem ativista e socialite que se tornou uma das vítimas do brutal assassinato cometido pela família Manson em 8 de agosto de 1969. Presente na casa de Sharon Tate durante o ataque, Abigail foi assassinada junto com outras 4 pessoas, em um crime que chocou Hollywood e o mundo. Sua morte simboliza a perda trágica de uma vida promissora e o impacto devastador da violência promovida pela seita liderada por Charles Manson, que marcou profundamente a história criminal dos Estados Unidos. Steven Parent, a vítima inocente da família Manson. Steven Parent era um jovem de 18 anos que, por acaso, estava visitando o Spa Ranch na noite de 8 de agosto de 1969, quando foi brutalmente assassinado por seguidores de Charles Manson. Diferente das outras vítimas, Parent não tinha ligação direta com o grupo ou com as pessoas atacadas, sendo uma vítima inocente da violência da família Manson. Sua morte precoce simboliza o alcance indiscriminado do terror causado pela seita. Leno e Rosemary LaBianca.
O casal brutalmente assassinados pela família Manson, Leno e Rosemary LaBianca, foram vítimas do segundo ataque violento ordenado por Charles Manson em agosto de 1969, poucos dias após os assassinatos de Sharon Tate e seus acompanhantes. Leno, um empresário de Los Angeles, e sua esposa Rosemary foram brutalmente assassinados em sua própria casa, em um crime que chocou a cidade e o país. O casal foi atacado de forma cruel e violenta, simbolizando a escalada da onda de terror promovida pela família Manson. Seus assassinatos marcaram um dos momentos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos, evidenciando a brutalidade e o alcance da seita liderada por Manson.